Bem-vindos ao primeiro episódio do Por Detrás do Experience. No episódio piloto, o anterior, partilhaste connosco a história dos 11 anos da clínica. Falaste sobre o caminho, os desafios, as conquistas, as aprendizagens e tudo aquilo que te trouxe até aqui. Mas antes de continuarmos esta partilha, penso que falta dar um passinho atrás e responder a uma pergunta muito simples, que é: quem é afinal a Patrícia Mota? Como tu disseste, muitas pessoas conhecem a empresária, outras conhecem a profissional da área da beleza e da estética, algumas acompanham o teu dia-a-dia nas redes sociais, mas existe muito mais para além daquilo que normalmente se vê. Existe a mulher, existe a filha, a mãe, a sonhadora, a pessoa que teve medos, dúvidas e inseguranças e que muitas vezes teve que encontrar força onde pensava que já não existia. Por isso, no episódio de hoje, vamos abrir ainda mais as portas da tua história. Vamos falar sobre as tuas origens, os teus sonhos, os momentos mais difíceis, as decisões que mudaram a tua vida e tudo aquilo que ao longo dos anos acabou por dar origem àquilo que hoje conhecem como Experience. Eu acredito que por trás de cada empresa existe uma história e por trás de cada história existe uma pessoa. E hoje quero convidar-te a partilhar a tua história. Podemos começar? Vamos. Então a minha primeira pergunta é aquela mais básica. Quem era a Patrícia antes de existir a clínica? Já sabes bem. Estou a dizer. A Patrícia era uma menina cheia de sonhos. Nunca pensou que a vida fosse... que a minha vida fosse uma clínica. Porque eu nunca pensei profissionalmente trabalhar na área da beleza. Eu estive na música durante muito tempo. Mas também, sinceramente, nunca foi o meu sonho. E eu sempre me vi mais a trabalhar em algo... Sempre falei que a área de solicitadoria, algo assim, seria o meu sonho. Mas acabei por ir para a música, porque era o sonho, talvez, da minha mãe, e eu acabei por ir um pouquinho por influência disso. E depois a estética apareceu como um escape. Foi quando eu desisti de música, quando me senti perdida e não sabia o que fazer. No fundo, a minha vida... E na altura os meus pais também não tinham tinham passado por uma situação menos boa financeiramente e também não tinham possibilidades de me pagar estudos. E a estética foi um escape que surgiu. Foi, no fundo, eu não saber o que fazer à minha vida, e uma vez fui a uma consulta e esse médico, por acaso eu comentei que ia desistir de música, e ele falou do curso de estética e foi aí que surgiu a estética. Mas era uma menina cheia de sonhos, que sempre fui muito caseirinha, muito família, que sonhava sim em algo relacionado com a solicitadoria, mas sem nunca fugir muito das minhas origens, da casa, dos meus avós, dos meus pais. Para mim é isso, são a minha família, a família para mim é a base de tudo. E esse lado empreendedor já existia quando tu eras criança, adolescente? Sim, eu sempre sempre brinquei muito às empresas e meu pai sempre trabalhou por conta própria, tinha já a empresa e eu gostava também de o ajudar na empresa, e mesmo eu, quando criança, eu brincava muito com a minha irmã aos restaurantes e coisas assim. Sim, sempre, acho que sempre existiu em mim a veia empreendedora. E qual foi a maior influência da tua vida para seres como és, na tua personalidade? O meu avô. Porquê? O meu avô, eu digo muitas vezes que é um dos grandes amores da minha vida. Eu digo porque ele já morreu, não é? Mas eu acho que as pessoas só morrem se nós quisermos e quando nós quisermos. Então ele continua a existir em mim. Eu vejo todos os dias, eu tenho uma fotografia dele, onde eu todos os dias falo com ele.
E eu sinto que eu tenho comigo sempre. E ele continua aqui, continua a dar-me respostas, continua a dar-me sinais. E ele é a melhor pessoa que eu já conheci na vida. Ele nunca teve uma vida facilitada e sempre foi aquela pessoa de que até lhe poderiam fazer mal ou prejudicá-lo, mas ele sempre foi muito correto, muito certo, muito sério e sempre disse que o problema está naquela pessoa, o mal é de quem o pratica. E eu a minha parte eu fiz. A outra pessoa é que não fez a parte dela e está tudo bem com isso. Assim como no que toca à família, à união. Eu acho que os meus avós fizeram um trabalho incrível com a família. São 7 filhos e são todos muito unidos, muito próximos. E a maior. A minha infância foi uma infância muito feliz. Sempre fui uma menina muito feliz. Porque eu cresci com os meus avós e eu tinha amor, sempre tive. E é isso que eu levo para a minha vida. Acho que o amor é a base de tudo. Exatamente. E se pudesse descrever a Patrícia de há 11 anos atrás, antes de existir a clínica, em 3 palavras, que palavras usarias e porquê? Sonhador é sempre a palavra-chave, porque o sonho sempre existiu. Muito ingênua. Muito. Foram 11 anos muito desafiantes por ser ingênua. Mas também resiliente. Porque não foi uma caminhada fácil, empreender não é bonito. Pode parecer quando depois se vê os resultados. Mas antes dos resultados existe muito, muito que é trabalhado no off. E é preciso ser muito resiliente. E não é só na parte empresarial, não é? De empreender, na parte pessoal também, na saúde, na família, em tudo. É a junção de tudo. É preciso ser resiliente. Acho que seriam essas as 3 palavras. Existe muita montanha para subir até se ver o cimo, certo? Sem dúvida. E Mas vale a pena essa escalada. Ai lá. E o que é que te levou a abrir a tua própria clínica tão jovem? A minha bem empreendedora. Eu sempre quis ter, se é para ser, eu quero ter uma coisa minha. E então foi por aí. Foi realmente eu querer ter o meu projeto. Trabalhar no meu sonho, no meu projeto e não no sonho de ninguém. E lembras-te do dia em que decidiste, eu vou avançar? Lembro-me perfeitamente do dia que eu decidi eu vou avançar. Lembro-me perfeitamente do dia que eu escolhi a loja. Porque eu escolhi a loja quase... foi por um ano e meio antes da abertura da loja, eu escolhi esta loja. Não foi esta, foi a de lado, na verdade. Mas foi aqui. E lembro-me de uma vez vir com os meus pais e íamos a passar na Nacional e eu dizer para eles encostarem e dizer para eles virem de fora, mostrar-lhes a loja e dizer é ali que eu vou abrir a minha clínica. E eles disseram que eu estava maluca. Basicamente. Não é que não acreditassem em mim, mas acho que existe sempre ali um medo, um pé atrás. O que é que sentiste? Quando se me disseram isso. Eu acho que eu não sou uma pessoa muito normal, na verdade. Porque quando me contrariam, é quando eu quero fazer mais depressa. Eu assim, então agora é que eu vou fazer, então agora é que vai correr bem e vão se arrepender de terem duvidado de mim. E foi um bocado isso, quando me disseram que eu estava maluca. Eu disse, então eu vou fazer esta loucura acontecer. E vão ver. E qual foi o teu maior medo quando começaste? Foi não conseguir. Foi fracassar. Quer dizer, nem fui fracassar, porque eu nem sabia bem o que isso era, não é? No fundo. Mas foi, no início, acho que é muito... Quando se começa do zero, não é? Que é começar do zero. Não ter clientes, não... Era esse o meu medo, era não ter clientes, era não faturar o suficiente para cumprir com as minhas obrigações, no fundo, porque na altura eu era solteira, não tinha filhos, não tinha nada, não é? Só tinha isto. Vivia na casa dos meus pais e tudo e pronto. Mas claro que tinha muito medo de o sonho não correr bem, não é? Porque eu queria muito provar que eu conseguia. E qual foi o maior obstáculo que encontraste? O maior obstáculo, mas na clínica,
Sim, para Ou no geral? quando iniciaste o projeto, quais foram as principais barreiras que encontraste na tua Então, caminho? isto começou logo muito bem, porque eu aluguei a clínica em setembro de 2014 e só consegui abrir em junho de 2015. Foi o primeiro, a clínica não tinha licença. E até que nem era esta, foi a do lado também que cortaram-me logo as pernas. O senhorio não confiou em mim, eu tinha 19 anos, e eu fui falar com ele e o senhor ficou sentado à minha frente, mas não olhou para mim uma única vez. Na cabeça dele era tipo, bem esta miúda que não percebe nada disto, nem vou dar conversa, porque isto não vai dar a lado nenhum. E uma rapariga, 19 anos, não é? Porque normalmente existe muito esse estigma, né? E então ele não olhou para mim uma única vez, nunca acreditou em mim. E ele disse-me que a loja não tinha licença de prestação de serviços, só para comércio tinha tratado de licença. E eu disse, ok, então vamos tratar. E ele disse, então trato você. E eu disse, mas a loja não é minha, por isso sou eu que tenho que tratar. E ele nunca mais quis saber, ficou de me contactar, até hoje, 11 anos depois. Não me contactou. E foi quando eu me virei para esta loja. E aqui também tinha o mesmo problema, então só tinha licença para comércio, não tinha para prestação de serviços e tive que aguardar de setembro de 2014 até junho de 2015 para ter a licença de prestação de serviços para abrir, que foi o primeiro. E claro que a ansiedade de ter uma loja arrendada há tantos meses, de ter que cumprir com rendas na mesma, com a loja fechada, de ter que fazer obras, de ter que. Pois isto, a loja é muito grande, eu costumo dizer que eu tenho aqui um T3, são 120 metros quadrados, e tem janelas, luz natural, isso fascinou-me quando eu vim cá. Ter luz natural em todas as divisões é incrível, mas ao mesmo tempo tem uma excelente exposição solar, mas também torna a clínica muito quente e só em películas e solares e blackouts e assim foi esse também um obstáculo, porque são janelas muito grandes e ficava tudo muito caro e eu estava a começar. Nunca tinha trabalhado antes, tipo fazia ia fazendo umas coisinhas, não é? Mas E pensaste alguma vez em desistir? toda a gente que empreende pensa em desistir. Principalmente quando aparecem realmente os obstáculos e enquanto não temos o estofo suficiente para lidar com as situações, pensamos em desistir. E o que é que foi que te segurou para O não sonho. abandonar o barco? O sonho. É o que eu estava a dizer. Aquilo que eu faço com as outras pessoas quando não acreditam em mim, eu faço comigo também. Quando eu penso, ai, vou desistir, chega, não quero mais. Mas a seguir eu penso, não, mas eu vou provar a mim mesma que eu vou conseguir. E é muito isso que eu faço, muitas vezes. E através destes 11 anos, qual foi a maior transformação pessoal que encontraste em ti? Foi a maior de todas. Porque acho que isto acaba por ser um pouco geral. Do nada, a empreendedora a ser interrompida. Acho que acaba por ser uma coisa geral nas mulheres. É não priorizar, não ser prioridade nunca. Pensar só nos outros. E eu sempre fui colocada em último, nem foi em segundo lugar, foi em último. Porque eu punha toda a gente à minha frente. E quando eu digo toda, era toda a gente. Nunca me preocupei verdadeiramente comigo, com o meu bem-estar. Nunca fui a pessoa mais importante da minha vida. E neste momento, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E não é egoísmo dizer isto. Não, claro que não. E ainda bem que passas essa mensagem às outras mulheres também. E como é que consegues conciliar o trabalho, a clínica, a mulher empreendedora, com o lado pessoal, particular, família, filhos, marido? É um grande desafio conciliar tudo, mas acho que é o que faz tudo valer a pena, no fundo. Eu gosto de desafios, mas não é fácil. Melhor, nós não. Claro que nunca se consegue dar 100% em tudo, mas eu sei que eu dou o meu melhor em tudo. E não culpo, acima de tudo, porque eu sei que eu estou a dar o meu melhor. E é no fundo também irmos definindo conforme vamos andando o que é mais importante agora, o que é prioritário agora, o que é que precisa mais de mim neste momento. Claro, sem deixar cair no outro lado, mas encontrar um equilíbrio entre tudo. E sinceramente eu acho que o que me sustenta muito é a família, é a minha base, o amor para mim é a base, tudo sempre.
E os meus filhos, principalmente os meus filhos, são realmente o combustível para tudo na minha vida. E o que é que a maternidade te trouxe no caminho da liderança? Não é fácil, mas a verdade é que eu descobri, eu falhei bastante como mãe, e eu só estou a descobrir o que é a maternidade verdadeiramente ultimamente. Estes últimos 2 anos é que eu comecei a ser mãe, porque antes eu só tinha filhos. É verdade. Eu sempre vi a clínica como um filho, eu dizia mesmo, a clínica já é um filho, e continua a ser o meu filho, não é bonito dizer isto, mas não é preferido, mas era o que eu dava mais atenção. E então estava muito focada no trabalho, isolei-me por completo no trabalho e deixava os meus filhos, tentava, claro que eu não sabia ser mãe, estava a aprender ainda também a ser mãe e como tinha passado por uma situação menos boa, eu achava que o trabalhar, ganhar dinheiro, que eu estava a ser uma boa mãe. E percebi isso da pior maneira. E agora também sei que estou a dar o meu melhor. E neste momento a maternidade para mim é o melhor da vida, sem dúvida. E apesar de tudo aquilo que já conquistaste, existe ainda alguma insegurança que tu tens? Existe sempre. A insegurança nunca desaparece. Porque a verdade é que nós até vamos conquistando coisas, mas nós a seguir queremos sempre mais alguma coisa. Isto é sempre assim, é como subir numa escada, é um escadório. Nós achamos que chegando, ok, quando chegarmos ali vai ser top, tipo, é só aquilo que eu quero, mas assim nós queremos algo mais. Então existe sempre a insegurança, vai existir sempre o medo. É muito difícil. E agora mais em relação ao crescimento do Experience. Em que momento é que tu percebeste que não querias apenas prestar um serviço? Por incrível que pareça, isto tem tudo a ver também com os meus filhos. Foi quando eu aprendi, como eu estava a dizer, que só estou a aprender a ser mãe há uns 2 anos para cá. E foi exatamente a maternidade que me levou à Experience. Foi quando o Martim teve o problema de saúde dele, que eu entrei, eu só me focava no trabalho e achava que eu ir ao shopping com eles ao domingo à tarde e poderem dar a voltinha no comboio como eles gostavam e comer ao Mac e dar-lhes coisas que eu estava a ser uma boa mãe, que era o que eu fazia, no fundo. Eu achava que estava a ser boa mãe, até que o Martim teve um problema de saúde grave. E no momento que ele foi submetido à primeira cirurgia, quando eu fiquei sozinha depois de deixar o vlog, quando eu saí, estava completamente sozinha e não havia esperanças do menino ficar bem. E nesse momento foi quando eu comecei a pensar: o que é que eu ando a fazer na minha vida? O que sentido é que isto faz? O que é que me adianta trabalhar? E se eu não consigo garantir que o meu filho vai resistir? E foi quando eu percebi que não estava a ser boa mãe e comecei a perceber que nós vivemos muito no automático. Nós é a correria do dia a dia, nós não cuidamos de nós, só cuidamos dos outros e estamos sempre de mal com a vida, há sempre problemas, há sempre... Não, chega. E eu, a partir dali, eu só queria uma oportunidade para fazer tudo diferente. E eu prometi a mim mesma: se o Martim passar desta, eu vou mudar tudo na minha vida. E vou passar a fazer só o que me faz sentido. E estou nem aí se faz sentido para as outras pessoas, se vão gostar, se não vão. Não me interessa. Faz sentido para mim. É a minha vida. É o meu sonho. E estou nem aí. E foi muito assim que surgiu o Experience, porque o meu público são mulheres, grande parte, e eu fui percebendo que as dores delas já tinham sido minhas, ou eram as minhas também, e fui perceber que já tinha passado por várias dificuldades, porque lá está, eu antes do entrosamento do Martim eu tinha passado por uma dificuldade financeira, de um negócio que não correu bem,
E a verdade é que esse negócio para mim foi a nível empresarial, não, de geral até, porque aí também, pronto, são sempre pessoas, nós aprendemos a lidar com tudo na vida. Esse negócio foi, eu costumo dizer que foi um doutoramento da vida, sem dúvida. É o que eu digo ainda hoje ao meu marido. Quando ele diz porque é que fizemos aquilo, porque foi um investimento muito alto e foram dívidas e foi muita coisa, e foi o que eu lhe disse. É pensar se nós tirarmos um doutoramento cada um, mas Uma foi aprendizagem. sem dúvida. Foi um doutoramento de cada um. O dinheiro que nós investimos, no fundo, era como se tivéssemos tirado um licenciatura, um mestrado, um doutoramento, os dois, só que foi em 9 meses. Não foi o tempo todo normal no processo. Foi uma cursa express. Exatamente. Só que foi em 9 meses e, sinceramente, na altura não entendia, mas agora eu entendo que foi a melhor coisa que nos aconteceu. Foi aquilo ter acontecido. E a verdade é que quando eu ouvia clientes a falarem de problemas, eu na minha cabeça só pensava, isto não é um problema. Porque para mim um problema é quando é uma coisa que não tem solução. Se tem solução, mesmo que seja dali a um ano, é uma dificuldade. Uhum. E a partir dali nós vamos encontrar a maneira de resolver. Pode não ser no momento, mas vai ter solução, mais cedo ou mais tarde. E eu fui percebendo, fui ouvindo as mulheres a falarem disto e daquilo, né? E eu comecei a perceber que, meu Deus do céu, estas pessoas precisam de começar a ver a vida com outros olhos. Nunca tiveram um problema de verdade na vida. Porque eu aprendi isso com o treinamento do Martim, porque foi, eu podia ter todo o dinheiro do mundo, que o meu dinheiro não ia salvar o meu filho. E eu entendo que o Martim sofreu, e nós também sofremos muito. Foi um mês e qualquer coisa de sofrimento. O Martim foi reanimado à minha frente uma série de vezes e não havia esperança. Ele fez 4 antibióticos em simultâneo e não deu resposta a nenhum. Era sempre a piorar. O Martim regrediu por completo. O Martim deixou de andar, voltou a usar fralda, voltou a usar chupeta, teve alguma dificuldade em voltar a andar e falar e regrediu imenso. Mas eu sinto que aquilo foi uma aprendizagem, foi a vida a dar-me um abanão. E a partir daí foi, quando surgiu a experience, foi, não, vou fazer tudo diferente. E se já andamos aqui no automático, eu vou fazer para que, pelo menos quando as pessoas me procuram, quando vêm à minha clínica, que vivam uma experiência e que sintam, foi tão bom, gostei tanto, foi um ponto alto do meu dia, que até ao longo do dia, até pode estar a ter stress ao longo do dia, mas de repente lembrar-se, olha, mas foi tão bom estar ali, gostei tanto. E às vezes é uma pequena coisa que pode fazer toda a diferença no dia de uma pessoa. Às vezes um sorriso, um abraço, um mimo, uma massagem, uma palavra. Nós não sabemos o estado que está a pessoa que está à nossa frente, nunca, verdadeiramente. E às vezes um pequeno gesto pode fazer toda a diferença. E se tivesses que resumir o experience numa frase, qual seria? O experience numa frase. Uma frase é complicado. Eu só me lembro de uma palavra e para mim a base é sempre o amor. E é isso que eu trago para o experience. É o amor em tudo que nós fazemos. E olhando para trás, o que é que tens mais orgulho na Patrícia de hoje? Eu tenho muito orgulho na Patrícia de hoje. Patrícia também cai muitas vezes, às vezes olha assim umas crises. Mas eu não tenho como não estar orgulhosa porque foi um trajeto desafiante. E eu superei vários obstáculos. E alguns sozinha. Completamente. Por isso também como não estar orgulhosa de mim. E se tivesses que dar uma palavra a alguém que neste momento esteja a empreender, a começar, ou então tenha um negócio que não está a correr tão bem e que esteja a pensar em desistir, o que é que dirias a essa pessoa? Desistir nunca é opção. Nunca. Porque a verdade é que quando nós pensamos em desistir, por norma, o sucesso está logo ali à frente. A um passo. Desistir não é opção. E agora deixando aqui a cortina meio aberta para os próximos episódios, o que é que nós podemos esperar deste podcast nos próximos capítulos? A ideia deste podcast é trazer histórias reais.
vidas reais, experiências reais, focadas também na mulher, porque eu sou uma mulher e eu quero muito, o meu foco é muito proporcionar experiências a outras mulheres e trazer alguma motivação, inspiração e empoderamento mesmo. Por isso é, no fundo, um pouquinho de tudo o que nós mulheres precisamos e procuramos. E agora aquela pergunta, quase autodefinição. Se tu pudesses sentar-te com aquela Patrícia que andava a escolher esta loja durante 5 minutos, o que é que lhe dizias? Dizer que tinha muito orgulho nela, porque foi graças a ela que eu cheguei onde cheguei hoje. Tenho muito orgulho daquela Patrícia não ter desistido nunca. Mesmo quando ninguém acreditava, mesmo contra tudo e contra todos, mesmo com dificuldades, ela nunca desistiu. Por isso eu tenho muito orgulho nela e tenho muito a agradecer a essa Patrícia. Quem te conhece também tem muito orgulho. Quem conhece o teu caminho. E tenho certeza que este podcast vai chegar a muita gente. Vai tocar em muita gente, que é o importante. O importante não é termos 100 mil seguidores e que sejam 100 mil seguidores que não escutam uma única palavra e que não sentem uma única palavra. O importante é que aquilo que nos faz a transmitir hoje e durante os próximos episódios toque naquelas pessoas que estão a precisar de sentir aquele apoio que tu podes dar também, não é? Ao fim e ao cabo, quer através da experience, quer através da tua vida pessoal e da Start Woman. E da Start Woman também. Muito obrigada e vemo-nos para a semana. Obrigada.